O mercado de trabalho é um dos momentos mais importantes na vida de uma pessoa e desafia aqueles que estão em busca de uma primeira oportunidade ou que pretendem retornar após algum período de desligamento da profissão. Além disso, como o mercado está cada vez mais competitivo, os profissionais precisam aprender a se adaptar às constantes mudanças e buscar sempre a inovação. Diante disso, há várias orientações eficazes que poderão ajudar você a ser bem-sucedido, bem-sucedida. Sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o especialista em desenvolvimento humano e organizacional, o Marlon Mello, que está aqui com a gente. Bom dia, muito obrigada pela presença, pela participação. Ele que chegou cedinho, viu? Estava aqui acompanhando todo o nosso primeiro bloco nos bastidores. Obrigada pela presença, bom dia. Bom dia, Tamires, eu que agradeço o convite. A gente que agradece a sua presença. Em linhas gerais, como que as pessoas podem potencializar as habilidades e garantir um melhor posicionamento no mercado de trabalho? De repente, para aquele profissional que já está no mercado de trabalho, mas que ele está de maneira estagnada, ele não consegue evoluir, quais seriam as orientações para esse profissional, por exemplo? Tamires, é importante salientar que, como você bem disse na apresentação inicial do quadro, hoje, aquilo que já foi um diferencial, uma especialização, uma formação acadêmica um pouco mais robusta, diante de tantas possibilidades, elas já não fazem tanta diferença assim. Hoje, o que tem feito diferença na vida de um profissional que está começando no mercado de trabalho ou que precisa se reinventar e se readaptar a uma nova realidade profissional é realmente fazer diferença naquilo que nós chamamos de competências do comportamento. Aquilo que as empresas hoje procuram de diferencial que vai além de um simples currículo ou de uma formação acadêmica que ele possui. Descobrir seus talentos e potencializá-los, transformar talentos em pontos fortes, é o que tem feito hoje muita diferença, tanto para quem está começando, como para quem precisa recomeçar no mercado de trabalho. Ultimamente a gente ouve muito, né, a expressão, fulano, você precisa sair da zona de conforto, cicrano tem que sair da zona de conforto. Como saber se esse profissional está na zona de conforto? A zona de conforto, Tamires, realmente, ela num primeiro momento pode parecer algo bom, porque geralmente é quando aquele profissional atinge um nível satisfatório na carreira ou na profissão. Só que quando a gente para, as pessoas que vêm atrás, elas continuam evoluindo. A zona de conforto, ela representa, às vezes, a estagnação. E estagnar é muito ruim. No mínimo, a gente perde a oportunidade de melhorar. Então, quando você não consegue mais enxergar desafios, quando você já não consegue ver tanta motivação que leve ao engajamento, que leve a uma vontade de ser melhor a cada dia, provavelmente você está inserido nisso que a gente chama de zona de conforto. E isso pode ser um perigo para o desenvolvimento, para o crescimento profissional dessa pessoa. Marlon, e como desenvolver, afinal de contas, essas habilidades? Quais são as ferramentas que o profissional pode buscar para desenvolver essas habilidades, para se posicionar melhor no mercado de trabalho e não ficar nessa zona estagnada? Perfeito. Tamires, nós temos um livro que é um best-seller chamado Conheça Seus Pontos Fortes. Hoje os profissionais precisam, primeiro, autoconhecimento. Essa questão da estagnação, da zona de conforto, muitas vezes ela também está relacionada a essa não capacidade do profissional se conhecer melhor, de realmente entender aquilo que faz sentido. Como é que eu posso saber realmente se eu estou inserido dentro de um contexto profissional que faz realmente eu querer todos os dias ser alguém melhor? Então busque pelo autoconhecimento. Marlon, como é que a gente pode fazer isso? Hoje, com a internet, quantidade de ferramentas que profissionais da psicologia organizacional, coaches, mentores de carreira têm para oferecer, é bem possível fazer isso. Primeiro, autoconhecimento. Procurar realmente saber aquilo que te move, aquilo que faz sentido, dentro de um perfil de comportamento seu, peculiar. Quais são as principais funções que você pode desenvolver? Será que eu estou com a minha carreira direcionado para aquilo que realmente são os meus talentos? Será que na minha carreira os meus talentos têm se tornado pontos fortes que me fazem ser um profissional cada dia melhor? Então, primeiro ponto, autoconhecimento, apoio profissional. Buscar a ajuda de um profissional que possa te fazer entender se você está ou não no caminho certo, se ainda há espaço para melhoria, para crescimento, ou se não é, quem sabe, talvez a hora de começar a pensar numa recolocação profissional, uma transição de carreira, algo que hoje em dia é muito comum.
Profissionais, às vezes, com 10, 15, 20 anos de profissão e, de repente, se encontram fazendo algo ou querendo fazer algo totalmente diferente do que foi a sua vida profissional até aquele momento. E essa transição de carreira geralmente precisa ser planejada de forma lenta, né? Não dá para ser do dia para a noite. Ela não pode ser com pressa. Se ela pudesse ser com velocidade, seria ótimo, porque quando a pessoa se entende nesse caminho é porque talvez a realidade atual já não faz mais sentido, e quando não faz sentido, a nossa vontade é que seja o mais rápido possível. Mas uma coisa é ser rápido, outra coisa é ser com pressa. E não pode ser com pressa. Tem que haver planejamento, que é o que falta na maioria das vezes. Quando a pessoa se descobre nessa necessidade de mudança, ela vai ver que ainda não está pronta ou preparada para fazer essa transição. E isso pode ser uma frustração. Mas, claro, planejamento para que em algum momento essa transição possa acontecer. Tem que se preparar, tem que estudar, né? Muita gente decide pela transição de carreira, começa a estudar, ou estudar para concurso porque almeja uma estabilidade maior, ou escolhe realmente uma outra profissão e começa a estudar, ou muita gente também decide empreender. Em todos esses viés é importante o networking. Sim, claro. Se você cria desde o início, e isso vale para quem está começando numa faculdade, por exemplo, né? Apesar da faculdade hoje já não ser o único caminho para o mercado de trabalho, diante de tantas profissões que a gente tem aí de fácil penetração, mas a rede de contatos, um bom network, isso facilita demais. Não só o networking profissional, mas realmente uma rede de apoio, que até mesmo em questões pessoais e familiares, ela possa te ajudar nesse processo. Então, sempre está fazendo contatos, né? Esses contatos, eles podem ajudar o profissional a alavancar a carreira ou até mesmo ajudar nesse processo de transição. Sim, Tamires, não tenha dúvida. Diante daquilo que a gente fala de competências comportamentais, a capacidade de fazer network, de se relacionar bem, com certeza é uma delas. Ela abre portas, ela no mínimo te ajuda a estar bem recolocado quando você precisa. Esse apoio pode fazer toda a diferença. O networking para tudo, mudança de carreira, empreender, né? Tudo isso vai sim exigir que você tenha um bom network. Liderança, comunicação e empatia são palavras que cada vez mais se fazem urgentes nas empresas, e as empresas estão cada vez mais buscando profissionais que tenham esse perfil, espírito de liderança, que tenham uma comunicação clara, uma comunicação precisa, mas que lidere, que motive e que tenha empatia. Não tenha dúvida, Tamires. Marlon, o que é que precisa hoje um profissional desenvolver para ele ser próspero no mercado de trabalho? Tudo isso que você falou. Liderança que começa com a autoliderança, capacidade de ser autorresponsável, de gerenciar suas emoções, para ter boas relações de trabalho. A comunicação, que é ainda um gap muito grande dentro das organizações, né, mas que nada mais é do que a capacidade que as pessoas têm de se comunicarem bem, de ouvirem bem, de se expressarem bem com inteligência emocional, para poderem passar a mensagem que elas querem passar e poderem ser compreendidas dentro daquilo que é a mensagem que elas querem passar. Então, tudo isso, Tamires, é fundamental. E a empatia, então, nem se fala. Isso faz toda a diferença nas relações de trabalho. A empatia, ela influencia nos resultados de uma equipe, por exemplo? De forma absurda. Se não há empatia, você não compreende o comportamento do outro. Se você não compreende, você julga o comportamento. Se você julga e não concorda, você se afasta. Nós somos diferentes. Uma organização como a TV Atalaia, o programa de vocês, cada um aqui tem uma forma de se comportar, de falar, de entender, de pensar, histórias de vida diferentes. Uma mesma situação que 2 ou 3 vão se comportar de maneira totalmente diferente. A empatia me ajuda a aceitar, me ajuda a entender. Quando eu atendo, diferenças não anulam mais, elas nos complementam. O que eu não tenho e você tem, o que você não tem e eu tenho. Essa junção de forças, de habilidades e de competências é que faz um time ser vencedor. Isso é fundamental. Olha aí que bacana. É assim que somos aqui no Balanço Geral Amanhã. Luzia Teles, Cláudio Rocha, madrugando com a gente, toda a equipe operacional, fazendo junto com que esse programa vá ao ar da maneira que tem que ser, né? Agora, idiomas, é importante nesse processo de transição? Sim, Tamires. A gente fala muito em competências do comportamento,
mas as competências técnicas ainda fazem bastante diferença. Hoje, com a quantidade de empregos que nós temos, principalmente na área de tecnologia, hoje com a possibilidade do home office, nós temos profissionais que moram em Aracaju e que são funcionários de empresas dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, ganhando em dólar, ganhando em euro, morando na sua terra natal, sem precisar deixar família, deixar lá. Então, agora, por quê? Porque uma das competências técnicas é o domínio de uma segunda língua, principalmente ainda o inglês, mas não só o inglês, qualquer outra língua que possa acrescentar na formação profissional é muito importante. Marlon Mello, eu quero agradecer a sua presença com a gente. Todos nós queremos agradecer. Só ressaltando, ele é especialista em desenvolvimento humano e organizacional, tem foco em gestão de pessoas e desenvolvimento de lideranças, é coach e trabalha com consultoria comportamental, é mentor também e executivo em liderança e carreira. Marlon Mello, muito obrigada, viu? Eu que pela agradeço. Participação. Bom dia. Obrigado, Tamires. Bom dia.